agora se direciona para o ICMS e nós vamos começar, como você já sabe, com a base normativa do tributo. Previsão de competência dos estados, 155, inciso 2 da Constituição, e ainda parágrafos 2º a 5º do texto constitucional. Atenção! Os parágrafos 2º a 5º são extremamente detalhados. Nem de longe nós temos a pretensão de estudar a minúcia dessas previsões constitucionais. Sequer para você eu considero estratégico partir para uma memorização bruta desses dispositivos. Então, respira e vai absorvendo gradativamente as informações dos parágrafos 2º a 5º do artigo 155 da Constituição, certo? Tudo no seu tempo. Primeiro vamos entender a lógica do ICMS. Quanto ao Código Tributário, não há previsão específica, porque a lei complementar que disciplina o tema é a Lei Complementar 87. Nós, inclusive, já vimos uma prévia dela na conversa sobre o ISS agora há pouco. Além disso, o ICMS é objeto de tratamento por convênios estabelecidos no âmbito do CONFAS, Política Fazendária. E ainda, a Constituição prevê que resoluções do Senado Federal podem vir a disciplinar a matéria. Bom, vamos refletir um pouco mais agora sobre aspectos constitucionais deste tributo. Muito bem, eu vou selecionar um dispositivo em específico que me parece estratégico. Ele é didático, ele é central, ele está no mapa de calor das provas e ele nos ajuda neste momento em sala de aula. Diz o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, que compete à lei complementar, e aqui eu resumi, tá? Definir contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar a compensação, fixar para efeito de cobrança o local das operações, esse é um tema bem importante, já vimos lá na lei do ISS a importância do tema, excluir da incidência do imposto nas exportações, né, para o exterior, ainda regular isenções, incentivos, benefícios. Este dispositivo, parágrafo 2º, inciso 12, é estratégico. É muito comum as provas cobrarem, né? Compete à lei complementar, ou cabe à lei complementar, ou cabe à lei ordinária. Então, me parece especialmente relevante que você lance o seu olhar sobre este dispositivo da Constituição, sem prejuízo dos demais, mas como eu disse, tudo no seu momento. A nossa aula aqui também é de direcionamento estratégico para você que está avançando no estudo dos impostos em espécie. Bom, eu quero concentrar o nosso olhar agora na compreensão do fato gerador. E nós vamos fazer um estudo de contraste com a aula do ISS que acabamos de visitar. Então, item número 3, fato gerador, aspecto material deste tributo. Num esforço didático, eu vou explicar o fato gerador do ICMS percorrendo 5 passos e depois fazendo uma revisão de um tema que nós já vimos. Pode ser? Então, 5 passos. Eu vou trazer para você hipóteses específicas de incidência do ICMS e, com isso, nós vamos ter uma visão panorâmica do fato gerador deste tributo. Lembre, circulação de mercadorias e serviços. Aí a Constituição vem e diz, serviço de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Então, nós temos uma área de incidência do ICMS, mas nós precisamos enxergar isso na prática como se dá. E é essa abordagem prática que eu vou fazer em 5 passos, certo? Então, fato gerador do ICMS. Primeiro passo dos 5. Incide ICMS sobre. E essa é a matriz do tributo, essa é a matriz, é a regra central. Olha só, artigo 87, perdão, Lei Complementar 87, artigo 2º. O imposto incide sobre, inciso 1, circulação de mercadorias. Eu é que inseri a palavra mercantil aqui com objetivo didático em sala de aula. Então, este é o óbvio. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, mas o óbvio merece essa especificação. Incide sobre a circulação mercantil de mercadoria, porque a circulação não pode ser confundida com o mero deslocamento físico da mercadoria. Se eu não estou enganado, nós já falamos sobre isso lá no IPI,
quando a empresa movimenta uma mercadoria entre um e outro estabelecimento. Não ocorre o fato gerador do IPI. Aqui no ICMS a lógica é a mesma. A circulação, que é fato gerador do ICMS, é a circulação mercantil ou a circulação jurídica da mercadoria. É a transferência jurídica da propriedade da mercadoria. Não se confunde com a saída física da mercadoria do estabelecimento. O STJ tem súmula já antiga sobre o assunto, esclarecendo este aspecto. Olha só. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Este foi o passo número 1. Incide ICMS sobre a circulação jurídica de mercadoria. Circulação, como dissemos aqui, mercantil de mercadoria. Passo número 1. Passo número 2. Incide o ICMS também sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Simples assim. Note este detalhe. Interestadual, entre estados, intermunicipal, entre municípios. Porque se o serviço de transporte for municipal, incide o ISS. Sabe por quê? Porque o serviço de transporte municipal, em diferentes desdobramentos, está previsto na lista anexa à Lei Complementar 116. E se está na lista anexa, incide o ISS. Ponto. Item 16 da lista anexa. Serviço de transporte municipal, incide o ISS. Serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, incide o ICMS, tá? Acho que eu até destaquei aqui, sim, ó. Item 16 da Lei 116, transporte municipal, ISS. Terceiro passo para a compreensão do fato gerador do ICMS. Incide o ICMS sobre os serviços de comunicação. Serviços de comunicação. De várias maneiras pode ocorrer o serviço de comunicação. Por exemplo, contratação de afixação de publicidade em outdoors. Você vai pagar o ISS, o ICMS sobre este tipo de serviço de comunicação. Mais uma vez, você vai ter que contrastar com a lista anexa à Lei Complementar 116. Aquilo que estiver na lista anexa, preponderância do ISS. Você já entendeu o critério. Se não estiver na lista anexa, incide o ISS. Serviços de comunicação estão sujeitos à tributação pelo ICMS. Quarto passo na compreensão do fato gerador. Incide ICMS na importação. Sim, ICMS e importação. Um dos tributos incidentes lá no desembaraço aduaneiro é o ICMS. Incide o imposto de importação, incide o IPI, incide em taxas, incide em contribuições, PIS/COFINS, mas incide também o ICMS, tá? E importação de mercadorias do exterior ou prestação de serviços no exterior. Então, incide o ICMS. Tá aqui a base legal. E quinto passo para a compreensão do fato gerador do ICMS, incide nas operações interestaduais. Entrada no território do estado destinatário de petróleo e de energia elétrica. Estamos falando especificamente nessas operações interestaduais, quando ocorre a entrada no território do estado destinatário de petróleo ou energia elétrica. Detalhe, só incide o ISS se este petróleo ou energia elétrica não for destinado à comercialização ou industrialização. Se não for destinado, aí sim incidirá o ICMS. Agora, olha o que diz o artigo seguinte, o artigo 3º. Ele explica a mesma coisa invertendo o raciocínio para não ficar dúvidas. Então, olha só. Incide, diz o artigo 2º, incide o ICMS nas operações interestaduais de entrada de petróleo ou energia elétrica quando não destinados à comercialização. Agora, inverte a lógica. Não incide o ICMS nas operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, etc., quando destinados à industrialização ou comercialização. Não posso ajudar mais. Lá na sua prova isso vai vir. E aí você precisa lembrar deste convívio dessas duas normas, né?
Muito bem. Eu disse que eu daria 5 passos e faria uma revisão, né? Vamos resgatar os 5 passos? Incide o ICMS sobre a circulação de mercadorias, é o óbvio. Sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Sobre o serviço de comunicação. Sobre a importação. E, por fim, sobre a entrada de energia elétrica ou petróleo quando não destinado à industrialização. Então, vimos os 5 passos para a compreensão do fato gerador. E qual revisão que nós faríamos paralelamente aos 5 passos? A revisão das operações híbridas, aquelas que envolvem tanto a circulação de mercadoria quanto a prestação de serviços. Como regra, são excludentes. Se está na lista anexa da Lei Complementar 116, incide exclusivamente o ISS. Se não está na lista anexa, incide exclusivamente o ICMS. Como regra, não haverá incidência simultânea do ISS e do ICMS. Há o critério da preponderância do serviço arrolado na lista anexa, tá? Muito bem. Agora, vamos resgatar aqueles 2 dispositivos da Lei Complementar 87 que abordam as operações híbridas? Olha só, nós já visitamos eles na aula do ISS e agora eu resgato com maior propriedade. Incide o ICMS sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios. Não está na lista anexa. Se não está na lista anexa, incide ICMS. Ainda, incide ICMS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, que é dos municípios, quando a lei complementar aplicável, a 116, expressamente sujeitar a incidência do imposto estadual. Os casos em que a lei complementar do ISS diz, nas peças incidirá o ICMS. Pegou? Eu vou destacar ainda um dispositivo constitucional para você e um dispositivo da Lei Complementar 116 do ISS para fecharmos este raciocínio. Olha só. Constituição. Incidirá também o ICMS, artigo 155, sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência dos municípios. Não está na lista anexa, portanto, incide ICMS sobre o valor total. E olha a 116, artigo 1º, parágrafo 2º, nós já tínhamos visto, ressalvadas as exceções da lista, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS. Por quê? Incide exclusivamente o ISS. Então, aqui nós temos um retrato da regra geral. Ou incide exclusivamente o ICMS, ou incide exclusivamente o ISS. Somente incide simultaneamente os dois quando a lista anexa expressamente disser. Juro que eu não repito mais isso. Quantas vezes eu falei isso na última hora, né? Mas é para que fique bem claro. Muito bem, muito bem. Vamos arrematar este raciocínio com uma súmula, 2 súmulas. Olha só. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos constitui fato gerador do ICMS sobre o valor total da operação. Dica telegráfica e pontual para você. Próxima súmula. O fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões é prestação de serviço, incidência do ISS. Óbvio que envolve materiais, envolve areia, cimento, etc., concreto, agora, envolve areia, cimento e outros, né, aditivos, mas prevalece o serviço sujeito exclusivamente, portanto, ao ISS. Pegou? Temas clássicos debatidos. Muito bem. Agora que nós apresentamos a explicação do fato gerador a partir de 5 passos, né, e uma revisão sobre as operações híbridas, eu vou fazer um desdobramento deste tópico do fato gerador, que é importantíssimo, a partir de 6 informações dinâmicas, tá? Então, eu vou listar de 1 a 6. Nós estamos dentro do item número 3. Então, até para ficar mais didático, eu vou dizer assim, 3.1, 3.2, etc. Nós vamos até 6, então. 3.1. Desdobramentos do fato gerador. Estou falando sobre
o conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS. Mercadoria pode ser um bem corpóreo, o que é mais intuitivo, mas também pode ser um bem incorpóreo. Exemplos de mercadorias incorpóreas sujeitas ao ICMS: energia elétrica. Nós temos também a questão de softwares. ADI 1945, você pode ler a respeito deste tema. Lembrando que nós já falamos sobre softwares agora há pouco, não é? E o precedente que eu deixei para você. Faço essa conexão com a matéria para você enriquecer o conteúdo. Existem alguns casos importantes envolvendo o serviço de energia elétrica e também de prestação de água pelo poder público. Olha que interessante esta síntese que eu trouxe para você. Eu estava conferindo aqui que apareceu um alarme aqui só um pouquinho. Nada de errado. Muito bem. Dizia, um julgado importante sobre a incidência do ICMS no caso de serviço de energia e de água. Serviço de energia elétrica, mercadoria incorpórea, indiscutível, que incide o ICMS, está lá na sua conta de energia elétrica, bem destacado para você ver. Agora, olha só, água enquanto serviço público versus água enquanto mercadoria, água engarrafada. Existe uma diferença tributária nisso. Água enquanto serviço público não é passível de incidência do tributo. Não incidirá ICMS sobre água encanada, serviço público e não mercadoria. Incidirá ICMS sobre água mineral engarrafada, que é mercadoria. Pegou a diferença? Água encanada, serviço público. Água mineral engarrafada, mercadoria. Eu sei que é intuitivo, mas em sala de aula o óbvio precisa ser dito. 3.2, segundo desdobramento da explicação aqui do fato gerador. Transporte interestadual e intermunicipal é aquele que atrai a incidência do ICMS. Interestadual e intermunicipal. Agora, atenção. Este transporte que atrai essa incidência, ele pressupõe uma atividade mercantil. Eu quero que você pense que determinadas empresas promovem o transporte de seus próprios funcionários com um veículo próprio e não estão comercializando este transporte, vendendo a passagem. Não, eles têm um transporte interestadual ou intermunicipal, mas não é uma atividade mercantil. Não envolve uma contratação onerosa. Então, neste caso, não incidirá o ICMS. Ou seja, transportes sem objetivo comercial não atrai a incidência do ICMS. Eu tenho uma mercadoria e eu quero levar para um outro estabelecimento. Eu coloco em cima de um caminhão e promovo esse transporte. Mas não é um serviço oneroso que esteja sendo remunerado. Portanto, não há incidência do ICMS. Agora, se eu contrato uma transportadora pagando uma remuneração por esse transporte, aí sim haverá a incidência do tributo. Tá bem? Usar um veículo próprio para transportar mercadorias ou pessoas não configura o fato gerador do ICMS. Não há operação jurídica, não há fato gerador, não há base de cálculo, portanto não atrai incidência. 3.3. Serviços de comunicação. Bom, nós vimos, né, artigo 2º, inciso 3 da Lei Complementar 87. Haverá a incidência do ICMS, ainda que o serviço de comunicação extrapole limites municipais, intermunicipal, interestadual. Não há este critério aqui. O critério para intermunicipal ou intramunicipal era no que diz respeito a transporte. E eu já vi questões de prova confundirem estes aspectos. Então, aqui, o critério constitucional foi outro. Não envolve a fronteira do município. Se for um serviço de comunicação intermunicipal ou intramunicipal, tá? Exemplos. Nós temos serviços de comunicação de telefonia móvel ou fixa, e ainda, eu dei o exemplo antes das propagandas feitas por meio de outdoors, né, que é muito frequente, muito comum. Eu trouxe aqui para você uma referência a pelo menos um julgado, olha só. Incide ICMS na transmissão de sinais de TV a cabo ou via satélite, tá? Ainda trago duas súmulas relacionadas a essa temática. Não incide
no serviço de provedores de acesso à internet. E, por fim, não incide sobre o serviço de habilitação do telefone celular. Tem uma polêmica específica, que é uma aposta que eu estou fazendo com você, que diz respeito aos tais dos serviços conexos. Olha só, não incide sobre os serviços conexos ao de comunicação, que não se confunde com atividade fim. Por exemplo, serviço de conta detalhada, de mudança do plano de consumo, serviço de bloqueio de DDI. Esses serviços são considerados serviços conexos, mas eles não são equiparáveis a serviço de comunicação. Portanto, nesses serviços conexos, conta detalhada, plano de consumo, etc., não incide o ICMS. Pegou? Importante. Então, veja quantas apostas nós fizemos aqui com julgado, súmula, precedentes específicos. 3.4, já chegando para o fim aqui desse fato gerador detalhado do ICMS. No caso do ICMS importação, eu quero trazer um dispositivo constitucional que foi fruto de emenda, que não é da redação original da Constituição, e isso rendeu um desdobramento importante. ICMS e importação. Olha o que diz 155, parágrafo 2º, inciso 9, trazido pela emenda 33. Incide também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, ainda que este importador não seja contribuinte habitual do imposto, né? Qualquer que seja a finalidade. Então, desde a emenda 33, incide o ICMS na importação, ainda que o importador seja uma pessoa física que não trabalhe com a revenda da mercadoria, ainda que seja uma importação feita para uso próprio, ainda que ele não tenha a habitualidade dessa operação. É o que dispõe a Constituição com a redação da emenda 33. Fica superada a súmula 660, que dizia não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do imposto. Eu inseri os colchetes para facilitar a sua compreensão, tá? A súmula não tem eles, mas fica melhor para entender. A emenda 33 torna superada esta súmula, porque a partir de agora incide, mesmo no caso de importação realizada por quem não é contribuinte habitual do imposto, tá? É a redação atual do parágrafo 2º, 9, a linha A. E isso nos rende a súmula vinculante 48 do STF. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 3.5, estamos chegando ao final. 3.5, salvados de sinistro. Ou seja, nós estamos falando do panorama do campo de trabalho aqui das seguradoras. Entendeu-se que essas vendas de salvados de sinistros, né, as sucatas de veículos, por exemplo, elas integram o campo maior das operações securitárias. Então, esta venda vai gerar uma receita que é computada na análise digamos assim, bastante complexa da fórmula deste ramo extremamente agigantado do ponto de vista econômico, que são as seguradoras. E a síntese que eu trago para você é: não incide o ICMS sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Súmula vinculante número 32. Eu aproveito para ilustrar a aula com uma passagem do artigo 3º da Lei 87, que não é idêntica, que agora fala, então, em outro sentido, mas que é da mesma temática. Então, súmula 32 não incide sobre a alienação de salvados pelas seguradoras. E a Lei Complementar 87 diz que não incide sobre operações de qualquer natureza de que decorra transferência de bens móveis salvados para companhias seguradoras. Pegou? Muito bem. 3.6, sexto e último desdobramento aqui do fato gerador. Ouro enquanto ativo financeiro. Esta frase já tem que acender na sua mente IOF. O ouro ativo financeiro é tributado pelo IOF, mas a Lei Complementar 87, no próprio artigo 3º, se encarrega de deixar isto claro, chamou a minha atenção, trouxe para sua aula. Operações com ouro,
quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, não incide o ICMS, até porque sabemos, incide o IOF. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição. Muito bem. Nós vimos lá na aula do IOF, inclusive. Quarto item da conversa sobre o ICMS, aspecto subjetivo. Bom, o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, no inciso 12, conforme nós já vimos, disse que cabe à lei complementar definir os contribuintes e dispor sobre substituição tributária. A lei complementar vem e faz isso. É a lei complementar número 87. E aqui eu vou chamar a sua atenção para um aspecto que eu já havia acendido lá atrás. O tema da habitualidade. Nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 87, a habitualidade é um traço característico do contribuinte do ICMS. Eu acabei de ler um dispositivo constitucional fruto de emenda, da emenda 33, que contraria um pouco essa lógica. Mas aí, interpretação específica que nós vimos a partir de súmula vinculante. Agora, eu estou trazendo para você a essência, a regra geral que a Constituição, que o sistema normativo traz sobre isso. Artigo 4º da Lei Complementar 87 na sua tela. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial as operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior. Você tem que temperar esta previsão com o que nós acabamos de ver acerca da importação. Lá na importação não se exige a habitualidade, tá? Então, a importação é um dos casos especiais. Detalhe, a importação não é o único caso especial que afasta a habitualidade. A importação é o primeiro caso especial. Mas aí nós temos ainda o adquirente, que adquire, por óbvio, né, o adquirente de mercadorias apreendidas que adquirem asta pública em licitação. Este também será contribuinte do ICMS, mesmo que não o faça com habitualidade. Tá? E ainda, os adquirentes de lubrificante, combustível ou energia oriundos de outro estado, quando não destinados a comercialização. Nestes casos, eles serão contribuintes, mesmo que não realizem com habitualidade ou com intuito comercial. Ponto, acabei. Então, vamos lá. Regra do contribuinte do ICMS. Aquele que realiza a circulação de mercadoria com habitualidade ou intuito comercial. Circulação de mercadoria, serviço de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal. Essa pessoa aqui é o contribuinte do ICMS, aquele que realiza com habitualidade. Mas, 3 casos especiais dispensam a habitualidade. Importador, adquirente em asta pública e adquirente de lubrificante, combustível ou energia oriundo de outro estado quando não destinado à comercialização. Neste caso, serão contribuintes mesmo que não realizem com habitualidade, tá? O parágrafo 1º do artigo 4º nos ajuda. Olha só, também contribuinte, mesmo sem habitualidade, aquele que importa, aquele que adquire em licitação, e aqui eu sintetizei, né, para você, aquele que adquire combustíveis, etc., petróleo, energia, não destinados à comercialização. Pegou? Ficou simples assim? Espero que sim. Você precisa ainda visitar o parágrafo 2º, tá? Olha só, Lei Complementar 190 de 2022. É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final ou domiciliado em outro estado em relação à diferença, o destinatário da mercadoria, coloquei aqui a habitualidade para você, e o remetente da mercadoria, na hipótese do destinatário não ser contribuinte habitual. Pegou? Muito bem. Essa regra aqui é uma tendência, tá? Então, me parece uma aposta importante você estudar o parágrafozinho 2º, porque eu disse para você, a identificação do local da tributação, né? Se destinatário, remetente, local da prestação, esse é um tema que no ISS e no ICMS tende a ser cada vez mais cobrado, porque tem alterações legislativas recentes. Muito bem.
Aspecto quantitativo. Aspecto quantitativo. Base de cálculo e alíquota. Regra geral. A base de cálculo é o valor da operação, tá? Nas importações, a base de cálculo será um pouco diferente. Lá nós temos o valor da declaração de importação somado ao imposto de importação, o IPI, o IOF e o próprio ICMS. É aquilo que a doutrina chama de cálculo por dentro. Está previsto no parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição. Já vou mostrar para você. Olha só. Então, base de cálculo. Cabe à lei complementar fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. De modo que o montante do imposto a integre. Este é o cálculo por dentro que nós definitivamente não vamos abordar agora. Eu vou concluir a nossa aula de ICMS, né? Por favor, é um panorama sobre ICMS e ISS que eu estou dando aqui. Eu estou fazendo um milagre de tentar revisar o ISS e o ICMS em 1h30. Então, você vai ter, né, a sua tolerância com os limites da nossa abordagem, com certeza. Eu vou concluir o nosso estudo do ICMS com 2 tópicos. O primeiro, muito objetivo, que são súmulas que eu ainda não citei sobre o assunto, súmulas. E o 7º tópico, jurisprudência selecionada, nossas apostas específicas. São 3 súmulas que eu selecionei para você, além daquelas que nós já vimos, que foi uma meia dúzia aí, não foi? Então, olha só. Súmulas residuais. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Esta é a diferenciação entre venda a prazo e venda financiada. Você vai numa loja comprar um fogão que custa R$500 e você diz, quero pagar parcelado. O vendedor diz, ok, faço em 10 vezes de 55. Logo, o seu preço final será R$550. E quanto efetivamente você vai pagar é R$550. Isso é uma venda a prazo. Incide o ICMS sobre o valor 550. O valor total da venda a prazo. Nós estamos alcançando a base de cálculo do ICMS. É o valor total da venda a prazo, tá? Diferentemente, seria o caso da venda financiada. Você vai até o banco, pega um empréstimo pessoal ou um financiamento, lá sujeito ao IOF, e você recebe na sua mão R$500. Vai até a loja, paga R$500 à vista do fogão que você queria comprar. Qual é a base de cálculo do ICMS? R$500. Ainda que depois, para o banco, parcelado, você tem que pagar 550. Mas aí é outro tributo, é o IOF que incidiu lá. Então, venda a prazo, incide o ICMS sobre o valor total. No meu exemplo, 550. Diferente seria a resposta se o item estivesse cobrando sobre venda financiada por meio de instituição financeira. Aí, o valor do ICMS é o valor efetivamente pago ao varejista, né? O valor do produto que foi comprado. Muito bem. Segunda súmula, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Suponha que você vai comprar uma determinada mercadoria e ela custe R$10.000. Mas, numa ocasião de barganha, numa queima de estoque, numa ocasião de negociação, o vendedor diz, olha, 10% de desconto para você levar hoje e o preço final será R$9.000. Esse é um desconto incondicional. Você está dando o desconto pura e simplesmente. Este desconto incondicional ele tem que ser excluído da base de cálculo. O tributo, então, aqui vai ser R$9.000. Se o desconto foi 10%, a base de cálculo do tributo não é mais 10.000, é R$9.000. Parece o óbvio, né? Mas o fisco já pretendeu ignorar isso. Então, os descontos incondicionais nas operações não se incluem na base de cálculo do ICMS. E a última súmula que eu selecionei, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, comerciante de boa-fé, ele pode aproveitar os créditos, né, no sistema da não cumulatividade, decorrente de uma nota fiscal que posteriormente veio a ser declarada inidônea, tá? Desde que ele demonstre a veracidade da compra e venda. Ele não perde esse creditamento. Ok, essas as 3 súmulas que eu queria destacar. Agora,
jurisprudência selecionada. Deixe-me ver, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Então, por favor, pé no acelerador junto comigo. Primeiro caso, repartição de receitas. Estamos falando aqui do diferimento, da postergação do repasse constitucional decorrente dos artigos 157, 158, 159 da Constituição, que prevêem a distribuição das receitas tributárias, tá? A pergunta é, quando que tem que ocorrer este repasse, essa distribuição das receitas? Imediatamente quando ocorrido o fato gerador ou em outro momento? Resposta para você, STF, dezembro de 2022, a obrigação de transferência da cota pertencente aos municípios sobre o produto do ICMS, relativa à repartição das receitas, só ocorre quando há o efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública do Estado, tá? Então, há um permissivo para este diferimento. Olha a tese fixada que usa essa palavra diferimento. Tese. Os programas de diferimento ou postergação de pagamento do ICMS, a exemplo do programa Fomentar e do Produzir, que eram objeto do caso concreto, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas do artigo 158 da Constituição, desde que seja preservado o repasse quando do efetivo ingresso do tributo, ponto. Pode haver o diferimento, desde que esteja preservado o repasse. Simples assim. Segundo caso selecionado. Já que foi selecionado, vamos falar da seletividade. Seletividade, limites da seletividade, contornos da essencialidade. Quais são os limites que o Estado tem para interpretar a essencialidade de um determinado bem ou serviço? ADI 7117, informativo 1060 de 2022, também apareceu o tema no informativo 1065, várias outras ADIs conjuntas. Olha só. É inconstitucional a norma estadual que, mesmo adotando a técnica da seletividade, prevê uma alíquota do ICMS sobre energia elétrica e sobre serviços de comunicação, que são sempre essenciais, uma alíquota mais elevada. Então, assim, o Estado não está autorizado a artificializar a noção da essencialidade. O Estado não pode dizer, nos dias atuais, que eletricidade e comunicação são serviços não essenciais e que admitem a alíquota mais elevada em relação aos dos serviços em geral. Não, o Estado não pode chegar a esta conclusão. O STF concluiu que serviços de comunicação e de energia elétrica são sempre serviços essenciais. Portanto, o Estado não está autorizado a invocar a seletividade para cobrar alíquotas mais elevadas sobre tais serviços em comparação com a alíquota incidente nas operações em geral. Olha só, um desdobramento para você. A Constituição não obriga os entes competentes a adotarem a seletividade. Entretanto, se houver a adoção da seletividade, caberá ao legislador realizar uma ponderação criteriosa, justiça fiscal. Depois você lê tudo se tiver interesse. Terceiro, diferencial de alíquota, Estado destinatário. Ah, detalhe, estava esquecendo antes do terceiro. Tem artigo novo aqui no Código Tributário. Olha só, artigo de 2022, Lei Complementar 194, traz o 18A do CTN, que você entende a partir dessa lógica. Para fins de incidência do ICMS, os combustíveis, o gás natural, a energia, a comunicação são considerados bens essenciais, que não podem ser tratados como supérfluos. Veja também o 32A da Lei Candir, da Lei 87, tá? Então, isso aqui aposta para sua prova. Não vai dizer que eu não avisei, eu vou conferir quando vier a prova. Agora sim, 7.3, diferencial de alíquota, Estado destinatário. Precedente bem pontual, bem específico para você. Trago desde fevereiro de 23 esse precedente. Trago desde logo a síntese. É constitucional o critério previsto no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei 87, na redação dada pela Lei Complementar 190, critério esse que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço,
aquele que efetivamente ocorrer a entrada da mercadoria ou ocorrer o fim da prestação de serviço, uma vez que isso tudo está conforme a emenda constitucional 87 de 2015. Muito bem, simples assim. 7.4, quarto caso que eu selecionei para você. ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Conhecia essa sigla? Contribuição previdenciária sobre a receita bruta? ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Vou direto para a síntese. É constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição, tá? Houve o debate sobre isso, eu não vou me desdobrar aqui, eu estou já com meu tempo compactado, faço apenas a referência. Agora, quinto caso, regime especial de fiscalização. Pergunto, se você tiver um contribuinte difícil, um contribuinte inadimplente, contumaz, daqueles que você desconfia que a inadimplência tributária faz parte da estratégia empresarial, você poderia aplicar um regime especial de fiscalização nele? Veja o que disse o STJ sobre o assunto. Atendidos os requisitos previstos em lei, é legítima a submissão de empresas a regime especial de fiscalização, salvo comprovação de que essas medidas especiais de fiscalização inviabilizam o livre exercício da atividade econômica. Ou seja, admite, mas estabelece uns condicionamentos. Eu dividi a explicação em 3 passos para você. Eu que inseri os números 1, 2 e 3 aqui na sua tela. Olha só. Regime especial. É possível a imposição do regime especial de fiscalização, desde que 1. Haja previsão legal. 2. Que haja uma situação de inadimplemento reiterado das obrigações tributárias. E 3. Que tal regime não configure um obstáculo desarrazoado à atividade empresarial, a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento, né, como uma espécie de meio indireto de cobrança, porque sabemos o fisco tem meios próprios de cobrança. Veja bem, não pode desvirtuar a cobrança tributária, mas um sistema especial de fiscalização é cabível diante de um contribuinte que não arrecada de modo contumaz e desde que isso esteja previsto em lei. Pegou? Muito bem, isso tem chance de vir na prova. 6. Sexto caso. ICMS versus ISS, Serviço de Inserção de Publicidade, já falamos sobre o assunto, trago aqui um caso recente do STJ. O ICMS não incide sobre serviço de inserção de publicidade e veiculação de propaganda em sites de internet, tá? Então está dando aí a prioridade para o ISS. Penúltimo caso. ICMS, perdão, talvez eu esteja me apressando, respiremos. Esse é o desdobramento da explicação. 7.6, ICMS versus ISS não incide, olha só. O serviço de disponibilização de espaço para publicidade e veiculação em sites de internet configura serviço de valor adicionado, tá? Artigo 60 da Lei 9472, que é a lei específica da agência reguladora, pois se utiliza dos meios e infraestrutura já disponibilizados para o serviço público em geral, etc. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 60, o serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações e não pode ser objeto de tributação pelo ICMS. Pegou? Então, excluída a incidência do ICMS neste serviço específico de publicidade, tá? Trouxe a referência mais detalhada para você. Agora sim, penúltimo caso, item número 7. Restituição tributária, base de cálculo efetiva versus presumida. Um caso que tinha um entendimento consolidado, houve uma virada importante e você precisa estar a par disso. Nós estamos falando aqui, inclusive, da interpretação do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Olha só, imagina que no sistema de substituição tributária, né, substituição para frente, ocorra o recolhimento antecipado do tributo a partir de uma base de cálculo presumida, de um fato gerador futuro. Então, fato gerador futuro, sistema de substituição, recolhimento antecipado. Como o fato gerador ainda não ocorreu, eu tenho que estimar, presumir uma base de cálculo. Ok, até aqui tudo perfeito. Perfeito quando a operação efetiva se dá com a mesma base de cálculo. Porque quando ela se dá com uma base de cálculo inferior a esta presumida, o contribuinte não gosta.
Porque ele foi tributado com a base de cálculo presumida de 10, mas a operação efetiva lá na frente se concretizou com a base de cálculo 9. Então, o contribuinte vai dizer, poxa, eu recolhi o tributo lá atrás a partir de uma base de cálculo maior do que aquela que se concretizou. Eu quero a restituição. O fisco, historicamente, dizia, não há direito a esta restituição, tá? Depois você lê o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Mas o STF tem um caso muito emblemático sobre isso, lá do ano de 2016, você pode pesquisar, mas eu estou agora aqui especificamente pegando um caso do STJ, que é de 2022, que corrobora esta lógica do STF atual. Haverá o direito à restituição. Olha só. É devida à restituição na diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, sendo inaplicável à condição de que trata o 166 do CTN. Então, caso a operação concreta tenha uma base de cálculo inferior àquela presumida, eu que já recolhi com base numa base de cálculo maior, tenho direito a ter uma restituição dessa diferença. Pegou? Muito bem, tema já clássico também. Último caso que eu separei, lei ordinária versus lei complementar. É muito comum, né, esta área de convívio entre essas duas normas no âmbito do ICMS. Trago a síntese para você, ADI 5702, outubro de 22, olha só. A imputação de responsabilidade tributária na modalidade de substituição progressiva pelo Estado competente para a instituição do ICMS não exige lei complementar. Olha que interessante. Não se exige lei complementar para instituir responsabilidade tributária por substituição. Lei ordinária é apta para isso. A lei complementar é exigida para disciplinar de modo geral o tema da responsabilidade, normas gerais. Mas a instituição específica, a imputação específica de responsabilidade pode ser feita por meio de lei ordinária. Olha o desdobramento desse julgado. A instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, pode ser feita por meio de lei ordinária estadual devidamente regulamentada por decreto. Legal? Muito bem. Paro por aqui. E o nosso último bloco fica reservado especificamente para o IPVA. Eu estiquei um pouco mais esse terceiro bloco para concentrar todo o ICMS, para reservar o último só para o IPVA, e será um bloco um pouco menor. Ficamos por aqui e até o próximo.